Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do novo ensino médio, que é chamado de NEM, que é a nova estrutura que foi desenvolvida a partir, da reforma do ensino médio, juntamente com a BNCC, com o que diz os currículos de referência dos estados, e aí a gente desenvolve aí um novo arranjo curricular, uma nova estrutura do novo ensino médio, tá bom? Então, aqui é o canal Pensando Sociologicamente, aqui é o professor Miro Santos. Vamos desenrolar o novo ensino médio por meio de um mapa conceitual. Pessoal, a estrutura do novo ensino médio, falando um pouquinho sobre a carga horária nessa parte de cima, então a gente vai ter o quê? A carga horária do ensino médio em tempo parcial são aquelas escolas que nós chamamos de tempo ampliado, que terão mais do que 20 horas, como era ofertado antigamente. Então o aluno entrava às 7 horas e saía às 11h25. E agora vai ser diferente, ele vai entrar às 7 horas e vai sair lá por meio-dia e 15, meio-dia e pouco. Então nós chamamos de tempo ampliado, tempo parcial, de 30 horas. E também há o arranjo do ensino médio em tempo integral. E aí, nesse caso, o aluno ficará bem mais do que as 20 horas que era antigamente. Vai ficar uma manhã e uma tarde. Bom, o que você tem que saber? Ó? Tem que saber que há uma formação geral. Vou colocar um apontador aqui, fica melhor. Há uma formação geral básica e há os itinerários formativos. Então, a formação geral básica é aquilo que a gente aprendia no decorrer de todos os componentes curriculares, de todos os conteúdos, todas as disciplinas. Então, física, matemática, geografia, história, português, inglês, artes, sociologia, e aí vai. Então, esse arranjo está sendo chamado agora de formação geral básica. E ele vai ter, no que diz respeito ao estado de Mato Grosso do Sul, ao sistema de ensino da rede estadual de Mato Grosso do Sul, ele vai ser dividido em 600 horas para a formação geral básica e para os itinerários formativos, que é aquela parte flexível, ela terá um total de 400 horas. Então, em relação à carga horária, a gente vai ter aí 600 horas da FGB, Formação Geral Básica, e 400 horas do itinerário formativo, que dá um total de 1.000 horas, ok? Então, assim, vai ter 1.000 horas no primeiro ano do ensino médio, 1.000 horas no segundo ano do ensino médio, com a mesma divisão, 600 para a FGB e 400 para os IFs, e no terceiro ano do ensino médio também a mesma coisa, 600 horas FGB e 400 horas para os IFs. Agora, quando a gente for falar de ensino médio em tempo integral, que vai ter um total de 4.500 horas, a formação geral básica, ela mantém as 600 horas no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Entretanto, os itinerários formativos eles terão muito mais horas. Então, 900 horas em cada ano da etapa do ensino médio. Então, dando um total aí de 1.800 horas da formação geral básica e 2.700 horas na etapa no que diz respeito aos itinerários formativos. Então, é bastante tempo. A gente tem que fazer a crítica, sim. A gente tem que fazer a reflexão, sim. Porque diminuiu-se o que se tinha antes da formação geral básica. Porque até então, antes da reforma do ensino médio, todo o conteúdo, toda a hora, a carga horária reservada para a formação era para a formação básica. Então, você tinha aí basicamente 800 horas para o ensino médio, para um ano do ensino médio. 800 horas no primeiro ano, 800 horas no segundo e 800 horas no terceiro, que dava um total de 2.400 horas de formação geral básica. Ela ficou diminuída para 1.800 horas. Então, assim, teve que reduzir a carga horária das disciplinas, dos componentes curriculares. Bom, agora em relação à estrutura curricular. Tem-se que vai ficar assim. A formação geral básica, ela vai ter o currículo de referência no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, que nós chamamos de parte comum. Ela é baseada na BNCC e é baseada também em alterações regionais que são dispostas nos currículos de referência dos estados.
E também a estrutura curricular ela é formada pelo componente curricular do itinerário formativo, que ele vai ter um arranjo chamado de núcleo integrador, que esse núcleo integrador ele também vai vir pela sede, ele vai vir da sede já fixo, ele é uma parte comum. E tem também a parte que é o aprofundamento 1 e o aprofundamento 2. Esse aprofundamento, ele realmente é a parte flexível do currículo. É a parte flexível dessa estrutura e desse arranjo curricular. Então a gente tem currículo de diferença, parte comum, núcleo integrador, parte comum, e o aprofundamento de estudos, né, propedêutico, a parte 1 e a parte 2, que é a parte flexível. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Pessoal, e o que diz essa formação básica? O que refere-se? O que é, para quem não está muito avançado na leitura, o que é essa FGB? Essa FGB ela é a formação geral básica, que ela é formada pelos as quatro áreas de conhecimento. Então a gente tem linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Então são as 4 áreas aí. Dessas 4 áreas da formação geral básica, a gente tem, na linguagem e suas tecnologias, 4 componentes curriculares, que são arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. E 5 eixos temáticos. Em matemática e suas tecnologias, há um componente curricular, que é a matemática, em 3 eixos temáticos. Em ciências da natureza e suas tecnologias, há 3 componentes curriculares que formam essa área do conhecimento, que são a biologia, a física e a química, dividida em 3 eixos temáticos. Em ciências humanas e sociais aplicadas, há 4 componentes, que são filosofia, geografia, história e sociologia, dividida em 6 eixos temáticos. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, como que ficará dividida, cargas horárias, em relação aos componentes curriculares, tá bom? Então, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Eu vou deixar disponibilizado para vocês esse mapa conceitual em formato PDF para ficar muito mais acessível e para que a gente possa estudar, independente se você dá aula ou não, se você é acadêmico, se você é professor formado, a gente vai ter processos seletivos, teremos concursos e é sempre muito bom aprender, entender um pouquinho as transformações pelas quais vem passando a educação. Então, se você não vai fazer um concurso ou um processo seletivo, aprenda porque é importante. Se você vai fazer um processo seletivo, coloque isso na sua cabeça, coloque no coração também. Não é só no cognitivo não, hein? Coloque no coração porque a gente vai precisar. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.